Mas, rapaziada, está começando o nosso primeiro 1 contra 1. É uma série de entrevistas aí com personalidades da nossa várzea. E na entrevista de hoje aí, eu estou falando com um cara que tem finais importantes, cara de um currículo invejável aí, né? Um cara que tem participações em finais em Barueri, Especial de Santo André, Copa Bandeirantes, Copa União, Copa da Paz. Tem Desafio ao Galo, que é uma competição muito importante do estado de São Paulo, né? Que inclusive tem transmissão ao vivo pela TV Gazeta. O cara tem Copinha e foi o melhor árbitro da última Copa Monções. Estou falando dele, Everton Araújo. Agradeço a participação, ter aceitado o nosso convite aqui. Desde já queria agradecê-lo. Obrigado aí, pai. Primeiramente aí eu tenho que agradecer a vocês aí, né? Por respeitar o meu trabalho, pelas palavras aí. O currículo vem ao tempo, né? Nada é por acaso. A gente vem trabalhando e a arbitragem não é fácil, né? Sempre eu falo assim que a arbitragem é muito difícil para quem apita. Mas eu só tenho a agradecer aí vocês e obrigado aí pela oportunidade. De onde vem esse desejo, essa inspiração aí de se tornar um árbitro de futebol? Olha, eu falo assim que para todo mundo que eu nunca joguei bola, né? Então esse é um pouquinho aí o meu ponto fraco. Eu jogava na escola, mas era muito ruim, jogava no gol. Aí um dia minha professora lá falou assim, apita aí. Aí eu comecei a apitar, aí foi indo, com 14 anos eu comecei a apitar já em Piedade, onde minha mãe mora, onde eu estou morando atualmente. Aí com 15 anos eu fiz meu primeiro curso de árbitros e comecei a apitar futebol amador lá na minha cidade, e aí tá aí, nessa paixão até hoje. Então no seu caso não faz valer aquela velha frase de que árbitro é um jogador frustrado, aquele cara que não deu muito certo jogando e acabou que a única maneira de se ver dentro do futebol foi apitando. Ó, no meu caso não, né? Mas nos meus colegas aí que eu já vi falar sobre isso, sempre foram ex-jogadores frustrados que viraram árbitros, né? Mas no meu caso, sempre foi a paixão pela arbitragem. Qual a preparação para ser um árbitro de futebol hoje? Principalmente da várzea, porque é um pouco mais complicado por causa das cobranças que há da torcida. Então, a gente sabe que na várzea, o cara, um dia antes de um jogo importante, ele não está muito preocupado. Na noite anterior ele dá uma saída, mas e você como árbitro? Olha, jogador já do futebol amador que eu falo, geralmente sai pra balada e vai jogar e tipo assim, o que ele errar ali, errou. O árbitro não, acho que o árbitro ele tem que pensar, vou fazer um jogo difícil fim de semana. Então o cara também tem que ter um pouco de noção do jogo que ele vai apitar, para não ter algum, por exemplo, vou virado apitar um jogo de futebol. Acho que hoje em dia a várzea melhorou muito em qualquer lugar, aqui em Sorocaba, em São Paulo. Então o árbitro também tem que saber que ele é o profissional que ele vai comandar aquele jogo. Então imagine só, eu sair de um jogo e virado. Então eu tenho que me preparar e também saber qual jogo eu vou apitar. Às vezes o árbitro chega lá, não sabe quem jogo que vai apitar, quem é a equipe que vai jogar, se é semifinal, se é final. Acho que sempre o árbitro tem que amadurecer no quê? Pensar que aquilo ali é o futuro das equipes também. Muitas vezes essa é uma dúvida que há entre a gente também, a questão da relação entre os árbitros. Porque assim, o jogador, ele quer estar em jogo grande, ele quer estar em jogo importante. Os árbitros, como que é essa relação para estar num jogo grande, para estar num jogo importante, porque tem uma visibilidade maior para o árbitro? Qualquer árbitro quer estar numa final de campeonato, numa semifinal, num jogo, vai ter um jogo lá difícil, o árbitro quer estar ali, ele quer conviver com os melhores jogos. Mas como eu vou conviver com o melhor jogo, ou vou estar no melhor jogo, se eu não me preparo para estar naquele jogo? Entendeu? É fácil falar assim, eu quero estar, mas será que eu estou preparando, eu estou estudando, eu estou treinando? Geralmente querer é fácil. Eu quero estar na final da Copa do Mundo, mas será que eu tenho capacidade para estar na final da Copa do Mundo? Como que você lidar hoje em dia com a experiência que você tem, ou até mesmo lá no início? Como que você lidar com essa pressão da torcida da várzea, levando em consideração que a segurança é um pouco complicado? Várzea é várzea, né? Já diz o nome, né? Mas tem algumas várzeas aí que estão um pouquinho melhoradas, as organizações são um pouquinho melhores. E a torcida, infelizmente, já diz o nome, torcida, vai estar ali para torcer. Então ela vai querer torcer para a sua equipe, então ela vai falar só com a paixão, né? Ela não vai falar com a razão, vai falar com a paixão, igual você, você torce para um time de futebol. Você pode ver que o árbitro,
acertou, mas você não vai falar que o árbitro acertou, você vai falar que o árbitro errou, porque você está torcendo para aquela equipe. E a torcida vai ter pressão, vai ter em qualquer lugar, né? Igual eu sempre falo, pressão é só de panela, né? Porque gritar, xingar, isso aí todo lugar vai ter, no profissional tem, na várzea vai ter, e o árbitro também tem que saber lidar com isso, né? Se o árbitro não saber lidar com a pressão da torcida, a pressão do jogador, ele não pode ser árbitro de futebol. E uma outra questão também que eu ouço falar bastante na várzea é a questão da mala, né? Uma mala brancazinha. Já aconteceu algum caso assim com você com relação a isso? Olha, de verdade mesmo, aconteceu uma vez, mas não tinha nada a ver assim com, eu vou apitar uma final, vou apitar uma semifinal e para puxar para a equipe ou não. Mas teve uma vez num jogo de veterano, quando eu morava em Piedade ainda, acho que uns 7, 8 anos atrás, teve um relatório meu que teve pessoas que foram até a minha casa para tentar que eu mudar o relatório, que eu mudasse o relatório, mas só tive isso na minha carreira. Eu acho que a índole é tudo, né? Eu acho que a honestidade é tudo hoje. Então você não imagina só, eu árbitro Everton, a minha honestidade, a minha carreira, então acho que não há dinheiro que pague isso. Tá, né? Acima disso, né? Tá acima disso. Igual, por exemplo, o árbitro que apita um time do coração dele. Tanta dificuldade do árbitro chegar até a elite da divisão do estado dele para querer favorecer a equipe dele, imagina, não tem como. Eu acho que está acima de tudo a honestidade do árbitro, verdade. Hoje já é um ponto assim, vai dar certo. Vai dar, mano. Já tá dando certo. Um árbitro que apita. Diegão, puta, mano, logo. Quando você falou, quando você mandou pra mim, eu falei, professor. Esse eu tenho lá na rua, lá em Piedade, os caras vêm tirar foto comigo. Vamos tirar uma foto, eu falei, para com isso aí, bora aqui, vai na minha casa lá. Vamos lá? Então, Everton, quando tem um medalhão em campo, ou um cara que você já tem uma amizade, como que é? Mais fácil ou acaba dificultando um pouco mais para você conduzir o jogo ali? Eu acho que é mais fácil, porque o cara já conhece o seu trabalho, já sabe quem é você, e ele vai, vai aceitar suas marcações. Diferente do cara não conhece o árbitro, vai ali, aí ele vai, querer reclamar, querer questionar. O jogador que já conhece o árbitro é muito mais fácil, né? Porque ele já sabe, é o Everton que vai apitar. Então ele já sabe quem é o árbitro. É diferente do cara não saber quem é o árbitro, ele vai querer ganhar no grito. Já tem uma ideia de como você conduz o jogo ali, né? Sim, o cara já sabe, o Everton é desse jeito. Aí tem árbitro que o jogador já conhece. Infelizmente o árbitro também é igual ao jogador. O jogador conhece a gente conhece o jogador. Então o jogador sabe que é árbitro que está apitando o jogo dele. Na sua carreira aí, qual foi o jogo mais importante que você apitou até hoje? Hoje, eu falo assim, futebol amador, eu falo assim que todos os jogos são importantes para mim, mas hoje o jogo mais importante para mim foi um jogo ano passado que eu fiz da Federação, Campeonato Paulista Feminino, foi Ferroviária e São Paulo. Esse jogo foi muito importante para mim por causa que a federação apostou em mim, era um jogo de classificação, primeiro contra segundo, inclusive o time da Ferroviária perdeu esse jogo e o São Paulo passou ele na classificação. Então esse jogo para mim hoje é o que eu falo assim que foi o mais importante da minha carreira de árbitro. É porque você já se encontra com um pé, né, ou com os dois pés dentro do profissional, então Sim, porque depois que o árbitro faz o curso da federação, ele já está com o pé lá na federação, só o cara se dedicar, estudar, treinar, e uma hora a oportunidade vai chegar e ele tem que abraçar. Mesma coisa a do jogador, se ele não abraçar a oportunidade, ele vai ficar ali. Vai ficar na mesma categoria dele, na mesma categoria não, que muda de ano, mas na mesma equipe dele. Então o cara tem que abraçar ali e para crescer na carreira, né? E essa questão de oportunidade é curioso, porque às vezes você questiona muito, preciso de uma oportunidade. Quando ela chega, muitas vezes você não está preparado. Eu vou falar para você, já aconteceu comigo já de algumas vezes, a oportunidade chegou e eu também não estava preparado. Como árbitro, falo sim que o que aconteceu isso comigo na minha carreira e hoje eu me arrependo muito de não estar preparado fisicamente como hoje eu estou há 4 anos atrás.